Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar sobre a reforma religiosa, ou, se vocês preferirem, a reforma protestante, ocorrida no século XVI. Este é um vídeo introdutório. Todos os pensadores que serão mencionados neste vídeo terão um vídeo próprio no canal. Você vai na nossa playlist sobre a reforma e lá você vai encontrar todos esses pensadores um a um com o seu vídeo e seu pensamento melhor desenvolvido. Então vamos começar essa nossa introdução. O iniciador da reforma é considerado por todos os comentadores, todos os estudiosos do período, unanimemente como sendo o Martinho Lutero, Martin Luther. O início, no entanto, não há um pleno consenso. Qual seria a data do início da reforma? Muitos, e vocês vão encontrar isso na rede, até porque recentemente, a partir dessa data, se completou 500 anos, consideram que foi o dia 31 de outubro de 1517, quando o Lutero afixou nas portas da igreja do castelo de Wittenberg as suas 95 teses. Veja bem, agora em 17 se completou 500 anos desta data, então ela foi muito falada, vocês vão encontrar muito isso na rede. Não que seja um consenso, veja bem. Há quem considere que a reforma teria surgido somente em 1530, com a Confissão de Augsburgo. Sim, porque veja, o Lutero a fixar as suas teses e poderia dar em nada. Muitos outros antes dele tentaram fazer algum tipo de reforma e, no entanto, naufragou. Não deu prosseguimento. Houve uma conjuntura ali muito favorável a Lutero que lhe permitiu ter apoio dos nobres, apoio da população, apoio da burguesia, que lhe permitiu sucesso nesta empreitada. Outros antes dele tentaram e não conseguiram. Então, você simplesmente colocar na porta da igreja um desafio, porque há pensadores, inclusive, há comentadores, que se discutem ou não se Lutero teria ou não afixado essas teses, ou se não passa de uma lenda, se ele teria simplesmente mandado por correspondência. Mas era a prática comum para você fazer um debate, uma contenda, um desafio para outros intelectuais, você colocar, como ele fez, pegar as teses, colocar na porta da igreja. Isso não foi destinado ao povo. As suas 95 teses, que são frases curtas, todas contra a venda de indulgências, estas teses foram escritas em latim. E veja, o povo mesmo, quando lia, era no seu idioma da região, que no caso de Lutero era o alemão, não em latim. Então, esta prática era como se fosse um desafio para uma contenda com outros intelectuais, outras pessoas que ele estaria desafiando para uma discussão sobre o seu ponto de vista. Então é bem provável que, seguindo as práticas culturais da época, ele tenha fixado realmente as suas 95 teses, às portas do castelo da igreja de Wittenberg, mas que isso não teve influência alguma diante do povo, que não saberia ler o que estava escrito ali. Teve uma influência posterior, sim, quando essas teses foram traduzidas para o alemão, foram impressas se utilizando da invenção do Gutenberg, a imprensa dos tipos móveis, e foram distribuídas rapidamente por toda a Alemanha e pelo restante da Europa em alemão. Aí sim nós tivemos um reflexo importante destas 95 teses. Então, duas datas possíveis para o início da reforma: 1517 ou 1530. Agora, desde pelo menos o século XIV, pensadores diversos dentro da Igreja Católica, Apostólica, Romana, alertaram para a necessidade de uma reforma da Igreja. Desde o século XIV, gente. Primeiro, de grande importância, é na Inglaterra, é o John Wycliffe.
que inclusive fez uma tradução da Bíblia para o inglês, é a Bíblia de Wycliffe. Foi muito importante na época. Mas ele não tinha a imprensa, ela tinha de ser manuscrita. Foram feitas várias e várias cópias manuscritas desta Bíblia. Depois nós tivemos o Ian Hus, que alguns chamam por John Hus. Tá? O Ian Hus, ele segue os passos de John Wycliffe. Tivemos na Itália o Girolamo Savonarola, muito importante, e na cidade de Florença. E depois contemporâneos e posteriores ao Lutero ter fixado as suas teses no ano de 1517, nós temos o Thomas Mudson, o Ulrich Zwingli e o João Calvino. Veja, são vários pensadores importantes dentro do contexto da Reforma. Isso, claro, não esquecendo a Inglaterra, porque temos a formação da Igreja Anglicana por Henrique VIII, no ano de 1534, com ato de supremacia. Então, tudo isso há de formar a Reforma. Ela é múltipla, ela não é una. E há de exercer forte influência sociocultural na história de todo mundo, gente, na história mundial. Tá? Em diversos campos, sejam esses políticos até a economia. Vai da política até a economia, passando pela literatura, arte. Ela exerceu uma forte influência. E eu falei em vários pensadores, não? Mas há um núcleo comum em todas essas reivindicações. Esse núcleo ele pode ser colocado da seguinte forma. A corrupção do clero. Se considerava que o clero havia se afastado das bases tradicionais, das bases históricas da igreja, da tradição da igreja. Então, corrupção do clero. Afastamento da igreja de seus fundamentos históricos e primitivos. E todos esses pensadores, gente, não era a intenção romper com a igreja e sim reformá-la. Mas na medida em que a igreja se manteve intransigente, que ela não escutou essas vozes, que ela inclusive matou alguns desses que tentaram reformar a igreja, então não houve outro caminho senão o rompimento. Foi uma coisa praticamente natural. A oposição e intransigência da igreja provocou esse rompimento definitivo. Agora, isto se dá dentro de um contexto. Veja, eu falei século XIV como início e século XVI eclodindo. Então, o que ocorre ali nos séculos XIV, XV e XVI? É o Renascimento, gente. Renascimento e humanismo, que está presente muito forte ali na Itália, nos séculos XIV, XV e XVI. Nós temos uma playlist sobre o Renascimento, depois você dá uma olhada nos pensadores lá, inclusive da introdução sobre o que foi o Renascimento, né, nessa playlist, que vale a pena. O Renascimento e o humanismo, de início, ele busca o resgate de textos antigos gregos e, posteriormente, a tradução desses textos, que eram encontrados em mosteiros, em conventos, ou mesmo trazidos do Oriente. Então, traduzir esses textos para o latim, que é a língua comum no mundo cristão, ocidental. E, posteriormente, do latim para as diversas línguas nacionais. O alemão, o francês, o inglês. Ocorreram mudanças profundas na Europa neste período. Veja, na questão política, por exemplo, nós temos o surgimento dos estados nacionais absolutistas, que não havia antes. Agora você tem o rei fortalecido. O rei manda, todo mundo obedece. Antes não era assim. Antes, cada cidade tinha o seu nobre que mandava ali no pedaço. Agora não. Acima de todo mundo você tem a força do rei. O que vai enfraquecer a força do imperador. Sim, o imperador do Sacro Império Romano-Germânico. Ele vai ter sua força bem enfraquecida na medida em que a força dos reis vai ser ampliada. Há mudanças também na esfera cultural. Veja, na Idade Média,
Toda a ênfase era em Deus. Tudo é Deus, Deus, Deus. Havia um teocentrismo, Deus. Ou seja, tudo está centrado em Deus. Já a partir do Renascimento e do humanismo, do século XIV, isso muda. A ênfase passa a ser no humano. Então nós passamos a ter um antropocentrismo. Antropo de homem, de humano. Então, antropocentrismo. Tudo está centrado neste humano. Também profundas mudanças na economia. Veja, antes, na Idade Média, nós tínhamos uma economia predominantemente agrícola, tá? E baseada no regime de servidão. Já a partir do século XIV, XV, XVI, isso muda na área da economia. Nós temos o surgimento do mercantilismo, que é, na verdade, o início, os primórdios do que nós entendemos hoje por capitalismo. Você tem o comércio, você tem as grandes navegações. Então você tem um desenvolvimento, eu diria, muito rápido do comércio. Fora isso, você tem novos interesses políticos que passam a surgir. Você tem também o desenvolvimento nas artes, na literatura, nas ciências e até mesmo na filosofia. A teologia não poderia ficar isolada, não? A religião teria de sofrer também uma influência e uma modificação, que acabou sendo mais tardia com a reforma, não? Nós temos a invenção, como eu falei ainda há pouco, da imprensa de tipos móveis por Gutenberg no século XV. Não há uma data precisa, mas isto ocorreu entre o ano de 1439 e o ano de 1400, tá? Em torno disso, tá? Entre 1400 e 1439 nós temos a invenção da imprensa. E como fica a Igreja Católica neste contexto? Pois bem, a Igreja Católica, Apostólica, Romana, é a representante do antigo sistema feudal. Ela faz presente a ideia da universalidade. Não existem estados separados, não existem nacionalidades separadas. Tudo é uma coisa só, é a cristandade. Então, faz presente essa ideia da universalidade e é contrária, portanto, à fragmentação em estados nacionais. A França, a Inglaterra, a Alemanha, não, tá? É tudo a cristandade. E veja, o Papa tinha uma influência política muito grande em todas essas regiões. O Papa e a Igreja Católica era a maior proprietária de terras nesse período. Há comentadores que entendem que na região da Alemanha a Igreja era possuidora de 1/3 de todas as terras. E era uma economia baseada na posse de terras, porque era uma economia agrícola. Então olha só o poder econômico e político que a Igreja tinha. Era a maior proprietária de terras que, veja, naquela época não era indústria. Não, naquela época o poder vinha da posse das terras. E outros comentadores afirmam que, no caso da França, por exemplo, a Igreja era proprietária de 1/5 de todas as terras. Fora isso, a Igreja cobrava. Sim, gente, a Igreja cobrava o dízimo, que é aqueles 10% de toda a produção, tá? E cobrava outras taxas também, de todas as pessoas, de todos os cristãos, inclusive dos nobres, dos reis, dos príncipes, tá? Então a Igreja tende a exercer uma influência política sobre os príncipes e seus territórios, o que não era visto com bons olhos pelos príncipes, o que desagradava estes mesmos príncipes. Isso gerava cobiça por essas terras que a Igreja possuía. Os príncipes, os nobres, começaram a ter cobiça pelas propriedades da Igreja. E também pelo dinheiro que escoava de seus territórios, fosse por meio de taxas, de dízimo, de indulgência, etc. Dinheiro esse que saía de Roma, de França, de outros lugares e ia diretamente para Roma, tá? Isso gerava cobiça, gente. Fora isso, o idioma adotado pela Igreja era o latim. Ora,
No meu país, quer dizer, na minha região onde eu governo, se fala o francês, ou se fala o alemão, ou se fala o inglês, e esse pessoal que me cobra taxa fala latim. Então isso dá a impressão de quê? Que se trata de um Estado estrangeiro rival, porque nem sequer a minha língua fala uma língua outra, uma língua estranha. Então é um Estado estrangeiro, é um Estado rival ao meu, que está me cobrando taxas. Então esta é a visão que passou a ter os príncipes, os nobres. Gente, se você está gostando, deixa aqui o seu comentário e se inscreve no canal, vai. Mas temos também o importante papel da burguesia. A burguesia mercantilista estava envolta ali com o comércio, estava crescendo bastante. E conforme a burguesia crescia, havia o acúmulo de dinheiro. E se havia o acúmulo de dinheiro, eu posso emprestar esse dinheiro a juros. Então eu posso emprestar esse dinheiro e receber uma quantia a mais pelo dinheiro que emprestei, que são os juros. A usura. Posso acumular esse capital. Agora, para eu acumular esse capital, eu compro mercadoria e vendo. E eu vendo essa mercadoria com uma margem de lucro. Ou seja, eu vendo a mercadoria mais cara do que aquilo que eu paguei por ela. E aí encontrava um entrave na igreja, pois a igreja tinha uma doutrina contrária tanto ao lucro, tanto à usura, tanto ao acúmulo de capitais. Veja, a burguesia era contrária à doutrina sobre o lucro justo, então mantida pela igreja, e também a condenação da usura, mantida pela igreja, porque isso feria os seus interesses. Na burguesia estava muito presente a cobrança de juros por empréstimos e o acúmulo de dinheiro, o que ia contra a doutrina, então, mantida pela Igreja Católica, a qual não queria nem a cobrança de juros, porque era contra a usura, nem o acúmulo de capital. Tá? Daí o embate entre a nascente burguesia e a Igreja Católica. Agora, nisso tudo, nessa reforma, nós tivemos alguns momentos mais radicais. Por exemplo, com Savonarola em Florença, Itália, nós tivemos com ele e seus seguidores as famosas fogueiras da vaidade. O que é isso, gente? É a destruição, tá, em fogueiras de objetos vinculados ao luxo, tá, e obras de arte. Tá? Então qualquer coisa que você pudesse usar para se enfeitar, fosse até mesmo um espelho para você se ver, um quadro, uma obra de arte, era jogada na fogueira e era queimado. E também a proibição do jogo, da bebida, a proibição das festas. Savonarola era contrária à libertinagem do clero e buscava uma educação condizente com a fé cristã. Mas essas fogueiras da vaidade e essas imposições, essas proibições, elas já seguiram um tipo de radicalismo. Como também, na Alemanha, pós-Lutero, o Thomas Müntzer, tá, está à frente da revolta dos camponeses por melhores condições de vida. E aí os camponeses se revoltaram contra os nobres, contra o clero católico, e saíram matando muita gente. Tá? Por sua vez, depois eles foram mortos em massa pelos nobres. Mas foi um momento bem radical, ali liderado pelo Müntzer. Agora, Lutero e outros, eles se mostraram contrários a basicamente três coisas. Olha, você entender o pensamento de Lutero e de toda essa gente, pensa em três coisas. Indulgências, a simonia e o nicolaísmo. Se você entender essas três coisas, você entendeu a reforma. Tá? O que eles são contrários? Indulgências, a simonia e o nicolaísmo. Vamos explicar. Então, Lutero e outros são contrários à venda de indulgências, que é o primeiro. O que é isso? É pagar para ter o perdão dos pecados e obter a salvação. Você recebia, inclusive, um papel lá, era autorizado pelo Papa, um papel dizendo que você ganhou tantos anos a menos no purgatório, tá? De acordo com a quantidade de dinheiro que você pagasse. E você tem a simonia. O que é isso? É a venda de coisas vinculadas à religião. Sejam elas
supostas relíquias, um pedaço da cruz na qual Jesus foi crucificado, por exemplo, tá? O osso do burro no qual Jesus montou. Tá? Então havia várias coisas que eram vendidas como sendo supostas relíquias cristãs. E também cargos eclesiásticos. Você queria ser bispo, arcebispo, você pagava para ter aquele cargo. E você já entrava na igreja como bispo, como arcebispo, ainda escolhia a cidade. Até o cargo de papa foi vendido. Então esta venda de coisas vinculadas à religião é a simonia. Por sua vez, nós temos também o nicolaísmo, que é a relação com mulheres. Veja, havia o celibato. Então, no papel, os religiosos não poderiam se relacionar com mulheres, não poderiam ter esposas, não poderiam ter relações sexuais, fossem com mulheres, fossem com homens, fossem com quem fosse. Mas na prática, esses religiosos tinham até família, tá? Não oficial, mas tinha esposa, tinha família, tinha os filhos, alguns. E outros se relacionavam com prostitutas. O Lutero, quando visitou Roma, ele ficou espantado de haver prostíbulos específicos para atender o clero, tá? Para atender pessoas vinculadas à igreja. Então, o nicolaísmo é ter relações com as mulheres de modo informal, tá? Não oficial, mesmo havendo o celibato. E o que esse pessoal vinculado à reforma defende? Primeiro, isso vem desde Wycliffe, lá no século XIV. A tradução da Bíblia para o idioma é falado pelo povo da sua região. Porque as pessoas não liam, ainda mais em latim. Quem é que vai ler em latim? Se o inglês mal lia em inglês, se o cara que está na Alemanha mal lia em alemão, o cara que está na França mal sabia ler em francês, vai ler em latim? Não vai. Então ela traduzia a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, para o idioma da região. Que a missa, tá? Que o culto religioso não fosse rezado, não fosse feito em latim, e sim no idioma daquela região. Porque a Bíblia era em latim, era a Bíblia de Jerônimo, lá do século IV, V depois de Cristo, tá? A Vulgata, e a missa também era rezada em latim. Tá? Eles queriam a abolição do celibato. Ora, o religioso, ele deve encontrar uma mulher, deve casar, constituir uma família e ter filhos. Na cabeça deles é isso. Tá? Então, nada de celibato. Eles entendem que a salvação ocorre pela graça de Deus e pela fé. Tá? E que a Bíblia, os escritos sagrados, gente, é a única autoridade em assuntos de religião. Não é o rei, não é o papa, não. A única autoridade em assuntos de religião é o que está escrito ali, na Bíblia. Por isso a importância de traduzir a Bíblia para o idioma da região. Com relação às obras, quando eu falo em obras, eu estou falando na caridade, eu estou falando nas boas ações, no seu comportamento ético, eu estou falando naquilo que você faz pela sua sociedade, pelas pessoas à sua volta. Então, as boas obras. Olha, aí você vai ter uma divisão. Alguns vão defender, sim, a importância de você ter boas obras. Outros, como por exemplo Lutero, vão dizer que não, tá? Isso não tem importância. Você se salva pela graça de Deus, pela sua fé. Tá? Outros, como o Calvino, vão falar na predestinação. Ou seja, antes mesmo de você nascer, já estava estipulado se você seria salvo ou não. Então, o que você fizer aqui em termos de obras não vai influir na sua salvação. Se bem que, se você tem fé, como pensa Lutero, você vai fazer boas obras. Não tem sentido algum você ter fé cristã e ter um mau comportamento. Você vai ter um excelente comportamento. Se você é um predestinado, como pensa Calvino, você também vai ter boas obras. Deus jamais iria pensar em salvar uma pessoa ignóbil, tá? Uma pessoa detestável. É claro que se você é um escolhido, você vai fazer boas obras. Não que essas boas obras te salvem, mas por você ser um escolhido, você vai fazer as boas obras. Bem, então temos essa predestinação importantíssima em Calvino. Com isso, eu espero que tenha ficado
claro que o protestantismo, como um todo, ele não surge pronto e acabado de uma só vez. Não, ele é uma construção, né? E que teve a participação de vários e vários líderes religiosos com pensamentos diferentes. E que sofreu influência de pensadores também à margem desse movimento, que não estavam ali engajados na reforma, mas que influenciaram a reforma, seja pelos seus escritos, seja pelas conversas, pelo convívio com os grandes reformadores. Como está o caso do Erasmo de Roterdã, que muito influenciou os reformadores. E se a gente for pegar alguém somente pelos escritos, que venha lá de trás, o Agostinho de Hippo, ele há de influenciar muito a Lutero, porque o Lutero é um monge agostiniano. Então o pensamento de Agostinho está presente no Lutero. Quando ele diz, só se salva pela fé, não se salva pelas obras, isso é Agostinho. Porque veja, quem há de destacar muito a importância das obras é o Tomás de Aquino. Mas o Lutero é um monge agostiniano. Então ele sofre essa influência muito grande do pensamento do Agostinho. Portanto, na Reforma, existem várias divisões discordantes entre si. E o movimento, esse movimento da Reforma, ele não nasce uno, e sim múltiplo. Com relação agora à Igreja Católica, tá, ela já apresenta uma ênfase muito grande em alguns pontos que eu queria destacar até para a gente ver a diferença em relação à Igreja Católica e às igrejas reformadas. Então, a Igreja Católica ela tem uma ênfase muito grande na autoridade. Mas enquanto que nas igrejas reformadas essa autoridade no tocante à religião ela vem unicamente dos escritos sagrados da Bíblia, na Igreja Católica essa autoridade está vinculada a uma determinada pessoa, a um cargo. Por exemplo, ao que diz o bispo, ao que diz o arcebispo, aquilo que o Papa fala, o que o Papa escreve. Então, esta pessoa que ocupa um determinado cargo, ela representa a autoridade. A instituição também. Então, a Igreja Católica Apostólica Romana, enquanto instituição, ela tem a autoridade que deve ser respeitada, que deve ter a concordância de todos os fiéis. Também a tradição da Igreja. Nos séculos de existência da Igreja, há uma tradição de práticas, de costumes, de hábitos que devem ser seguidos. Então a autoridade vem da tradição, vem dos escritos de vários pensadores católicos, sejam medievais ou seja lá no começo da Igreja. A autoridade vem dos concílios, que é a reunião de vários religiosos para tomar decisões, para decidir se Deus é um ou se Deus é três. Se você tem, por exemplo, o dogma da Santíssima Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, isso foi decidido em um concílio. A questão da Eucaristia, a questão dos ritos da igreja, tudo foi decidido em concílios, na reunião de grupos de religiosos. Logo a gente pode falar que a Igreja Católica há de valorizar muito o coletivismo. Isso vai estar muito presente dentro do catolicismo, o coletivismo. Para os católicos, para a Igreja Católica, a autoridade, nesse contexto que eu acabei de explicar da autoridade, ela deve ser respeitada e acatada diante de qualquer tentativa individual, minha, sua, seja lá de quem for, de questionar ou mesmo interpretar a religião ou os escritos sagrados. Então, primeira autoridade desse grupo que eu falei, não do indivíduo. Veja que aqui há uma separação, uma cisão radical entre a Igreja Católica e os reformados, porque para os reformados o que vale é a autoridade que eu passo a ter enquanto indivíduo, na medida em que eu leio e que eu interpreto os escritos sagrados. Então, no protestantismo, não há outra autoridade que não seja a Bíblia, os escritos sagrados. E cada um, eu, você, o Lutero, o Calvino, cada um de nós, individualmente, pode ler e interpretar o texto sagrado.
Há de valorizar, portanto, e muito o individualismo. Enquanto a Igreja Católica valoriza o coletivismo, as decisões são tomadas em concílios, são tomadas por grupos religiosos, aqui não, a valorização é do indivíduo. E também, justamente por ter essa valorização do indivíduo, nós temos o sacerdócio universal. Ou seja, você não é um mero crente passivo. Cabe a você pegar a Bíblia, ler, interpretar e pregar. Você é obrigatoriamente um pastor, porque todos nós somos. Esse é o sacerdócio universal. Cabe a todos nós levar a mensagem de Deus, e não somente ao clero da igreja. E aí uma outra diferença. A igreja, para a religião cristã católica, é composta pelos religiosos de carreira. É o Papa, o Bispo, o Arcebispo, aqueles que estão dentro de um convento, de um mosteiro, os padres. Esta é a igreja. Os outros são os fiéis. Mas quem interpreta a palavra de Deus, quem fala em nome de Deus, é a igreja, que é o clero de carreira. Para o protestantismo, não. A igreja somos todos nós. Tá? Não há uma distinção entre um clero de carreira, tá, e um fiel. Não, todos nós que temos a capacidade de pegar a Bíblia, ler a Bíblia, interpretar esta Bíblia, temos a obrigação, o dever de levar essa palavra para outros. Então, a igreja somos todos nós. Então, está uma ênfase muito grande no indivíduo e na autoridade da Bíblia. Enquanto que a autoridade para a Igreja Católica, ela está envolta num contexto mais amplo, do qual a Bíblia faz parte, mas não é sequer o mais importante, porque você tem a tradição, você tem como essa Bíblia foi interpretada por autores cristãos, desde os padres apologistas, depois os padres na Idade Média. Você tem a opinião emitida pelos concílios, pelos religiosos, ocupando cargos como Papa, Arcebispo, Bispo. Então, esta autoridade é que tem a primazia. E eu vou seguir esta autoridade. Eu não tenho autonomia para ler e interpretar a Bíblia sozinho. Inclusive, isso era visto como algo ruim. A Bíblia era mantida em latim, por entender que era um livro complexo e que as pessoas do povo não tinham capacidade de ler e interpretar corretamente. Então, cabia você manter a Bíblia no idioma que as pessoas do povo não conhecessem. Assim você poderia seguir somente a interpretação correta, dada por aqueles que têm a capacidade de ler e interpretar a Bíblia. Ou seja, a Igreja Católica, o clero da Igreja Católica. Diferente do protestantismo. Eu não preciso de uma autoridade, eu vou ler a Bíblia, a minha interpretação tem valor. Não é para alguém chegar para você e dizer: ah, mas quem é que falou isso? Qual a autoridade na qual você está se baseando? Não, a autoridade é o que você leu, é o que está escrito ali, e a interpretação é sua, tá? Não é porque o Papa, o Bispo, o Arcebispo disse que é aquilo. Está escrito uma coisa, você lê, entende uma coisa. Aí o Bispo diz uma outra coisa completamente diferente. Ó, não é isso que você entendeu, é isto assim, tá? E você acata o que o Bispo falou na Igreja Católica e não o que está escrito. Na Igreja Protestante, não, peraí, isso que você está falando tem nada a ver com o que está escrito aqui, não. Vale a minha interpretação, a minha leitura. Isso que está escrito aqui é o correto, o que você está falando não é. Então valoriza o indivíduo. Entendeu, gente? Olha, a reforma é importantíssima. Mesmo doutrinas posteriores na área da economia, seja o capitalismo, o comunismo, tá? Ou da política, vão estar vinculados à reforma no século XVI. Tá? Isto é muito importante. E mais um detalhe. A Igreja Católica Apostólica Romana estava tão corrupta que do século XIV ao século XVI houve um crescimento dentro do humanismo, deste movimento, de vários questionamentos contrários à igreja, mas que não afetavam o que era essencial, ou seja, o dinheiro. A igreja estava interessada nas indulgências, no dízimo, nas taxas, tá? Nas terras que ela possuía,
Isto não era afetado pelos intelectuais que escreviam, que falavam. Então, desde que você não fosse contrário à igreja, no sentido de afetar a sua autoridade, e em particular os seus ganhos financeiros, a igreja te deixava em paz. Então nós tivemos vários livros que foram escritos, o próprio Elogio da Loucura, de Erasmo de Rotterdam, que faz várias críticas à Igreja Católica, e que só foi colocado no index dos livros proibidos após a Contra-Reforma da Igreja Católica. Então havia uma liberdade e a igreja estava se autodestruindo. Porque, veja, o mundo laico estava tomando posse, tá? Estava vindo à frente, e a igreja estava deixando. Com a reforma, tá? No meu entendimento, houve um retrocesso. Por que um retrocesso? Porque nós fomos o que era a igreja histórica, a igreja primitiva. Nós retornamos ao passado da igreja, o predomínio das crenças. Veja, do século XIV ao século XVI, nós temos um incremento do pensamento racional, da crítica racional. Nós temos uma volta da leitura dos grandes clássicos em grego. Então é a razão assumindo a frente da crença, mas por alguns pensadores. O grande povo mesmo estava ausente disso, como também estava ausente de uma interpretação mais coerente da religião. E o que nós temos com a reforma é a crença assumindo a frente de novo da razão e pegando ali um movimento que veio do século XIV ao século XVI, que é o Renascimento, o humanismo, motivado pela razão, a crença vai e assume como um tudo. A ponto de, alguns séculos depois, um grande pensador, Spinoza, ele só pôde publicar a sua obra após a sua morte. Ele deixou tudo pronto. Morreu, publica-se. Com medo de quê? Da tortura. Com medo de ser queimado vivo em uma fogueira. E veja, a obra do Spinoza é uma obra de um intelectual, de uma pessoa que usa da razão. Provavelmente não iria afetar a igreja antes da reforma. Então, essa perseguição, ela ficou muito maior, tá? Tanto por parte da Igreja Católica com a Contra-Reforma, tanto por parte das diversas religiões protestantes, as diversas religiões reformadas. Porque, como eu disse, a reforma não é una, ela é múltipla. Bem, gente, tá? Espero ter deixado claro a importância disso para o pensamento contemporâneo, para a filosofia, para o desenvolvimento de nossa civilização, e que é algo que tem que ser visto de uma forma muito crítica. Tem um aspecto de impacto muito grande que você pode ver tanto no sentido positivo, tanto no sentido negativo. Então, menos, eu diria, de um avanço e mais de um retrocesso, porque foi retornar ao início, aos primórdios do cristianismo. Foi um retorno forte à crença, tá? Em detrimento da razão. Tá? Bem, gente, olha, muito obrigado pela presença até aqui, muito obrigado mesmo. Deixa o teu comentário que eu quero escutar a tua opinião, tá? Valeu, meus amigos, até mais, tchau.